Quanto a isso, algumas pessoas estão claras de que é verdade que uma vez salvo pela graça e somente pela graça, estamos salvos eternamente. E que é preciso praticarmos algumas obras. Mas eu quero que você abra bem o seu coração para entender exatamente o que eu quero dizer neste momento. Esse ministério, que é o De Volta à Palavra, que está na casa dos 16 anos, né, pastor? Fizemos 15 anos no mês de dezembro, passado agora, estamos na casa, portanto, dos 16 anos. Nós começamos há 15 anos com esta visão. Salvação pela graça. Quem aqui é daquela época que se lembra disso? Lembram? Muito obrigado. Salvação pela graça, somente pela fé. E pregávamos também, dizendo que precisávamos desta veste de justiça, aqui do capítulo 19, que são os atos de justiça dos santos. E por muitos anos pregamos isso, enfatizando que as obras de justiça, os atos de justiça são necessários para reinarmos com Cristo. Entretanto, já confessei isso aqui em 2 ou 3 ministrações, mas quero confessar novamente que nós, por muito tempo, nós erramos. Lógico, não que erramos, que seja necessária essa veste, porque isso é verdade. Onde estava o nosso erro então? Vocês imaginem, pensem comigo por um momento, que antes de nós termos a plena compreensão acerca da salvação eterna de Deus, e eu conto essa história sem nenhum demérito, nem para mim, nem para ninguém, pelo contrário, eu conto isso com uma grande alegria, em saber que se nós podemos mudar o entendimento, é porque estamos num processo de crescimento. Só não muda o entendimento quem está paralisado, fossilizado. Não é verdade? Ora, quem está pensando, orando, tendo comunhão na palavra, ele está suscetível, e isso é positivo, de que ele compreenda algumas coisas que outrora não podia compreender, e compreendendo tem, portanto, a oportunidade de mudar. Então, voltando ao ponto, outrora, antes de nós termos o entendimento da salvação plena de Deus, quando estávamos lá nos modelos antigos, nós pensávamos o quê? Que o homem precisava de obras para ser salvos, ou para ser salvo. E quais obras eram estas de que o homem precisava para ser salvo? Os irmãos conhecem, eu não preciso mencionar nenhuma delas. Vocês sabem que são aquelas que as igrejas evangélicas colocam de não fazer isso, aquilo outro. Para resumir toda e qualquer doutrina meramente humana, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. O livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 20 e 21 e 22 e 23. Acompanhe, por gentileza, esse raciocínio. Os irmãos que estão aqui, os que estão em casa pela internet, e mesmo quem for assistir essa mensagem posteriormente. Por gentileza, acompanhe esse raciocínio para nós podermos compreender uma coisa extremamente grave e extremamente importante. Perfeito? Então vamos lá. Falando do tempo antigo, dos modelos antigos, de onde viemos, antes de entendermos que a salvação de Deus, ela é gratuita, ela é pela fé e somente possível mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Pensávamos outrora, então, que o homem era salvo por meio de obras. E que o homem tinha que fazer obras para ser salvo. Entretanto, eu pergunto, e que obras eram essas que eram colocadas como condição de salvação?